Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos então iniciar hoje a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Semana passada a gente fez uma breve introdução à carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos entrar diretamente na carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos abrir primeiramente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Acho que nós fizemos isso, né? É? Semana passada. Só para relembrar 20, né? capítulo 20, versículo 29. Lembrando que Timóteo estava em Éfeso, ok? Paulo havia aberto as igrejas e foi passando pelas igrejas e quando Paulo foi para Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso, né? Para organizar a igreja, para cuidar da igreja ali. E antes de ir para... quando Paulo estava em Éfeso ainda, antes dele sair de lá, quando ele estava passando pela uma de suas viagens em Éfeso, no capítulo 20, versículo 29... do livro Mas você está falando na conversão dele. Isso. Que foi antes. Lá. Foi antes um pouco, Então aqui Paulo estava em Éfeso e ele estava despedindo da igreja de Éfeso antes dele ir, né? E ele diz assim no versículo 29: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo, antes de sair de Éfeso, falou assim: olha, eu sei, e depois que eu sair daqui, vão se levantar entre vocês lobos vorazes, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Né? E ele diz assim, e que dentre vós mesmo, dentro aquela comunidade de Éfeso, Paulo diz assim, olha, vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles, portanto vigiai. E isso realmente aconteceu. E é por isso que Paulo escreve essa carta a Timóteo, por causa dessas pessoas que se levantaram lá com falsas doutrinas, com ensinamentos totalmente errados e fora das escrituras, se levantaram dentro da igreja. E aí Paulo pega a preocupação que Paulo tinha com essa igreja de Éfeso, né? Paulo escreve da Macedônia para Timóteo dizendo, olha, aí que nós falamos a semana passada, a maneira de corrigir isso aí é o ensinamento. Né? Então, Paulo usa a palavra, né, vão se levantar lobos vorazes, né? É interessante que tem uma frase de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi o que Santo Agostinho foi para a igreja romana, ele foi para a igreja grega. Escreveu tanto quanto, né? E tem uma palavra dele que ele diz assim, poupar o lobo é sacrificar o rebanho. Uhum. Né? Então Paulo escreve justamente esse tipo de coisa, né? Olha, ele fala, vamos levantar lobos vorazes no meio de vocês. Então, às vezes, o lobo ele tem que ser sacrificado para não sacrificar o rebanho. Se você poupa o lobo, você sacrifica o rebanho. Né? E é isso que Paulo estava dizendo aqui. Antes dele sair, antes dele despedir dos Éfesos. E aí Timóteo foi para lá e realmente aconteceu o que Paulo tinha dito. E aí ele escreve para eles. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 1 de Timóteo, né? Versículo 1. Olha só o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo, né? Porque ele tinha Timóteo como um filho. Ele se converteu numa das passagens de Paulo lá, quando Paulo estava visitando as igrejas ali da Ásia Menor. E Timóteo se converte lá, né? Pela pregação de Paulo. Paulo foi quem discipulou Timóteo, né? Então Paulo tinha um grande amor por ele, chama ele de meu verdadeiro filho na fé, né?
E nós vimos na semana passada que Timóteo teve um desenvolvimento muito rápido no ministério, né? E Paulo colocou ele como se fosse um representante apostólico ali nas igrejas, né? Então, no versículo 13 ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, de novo, qual era o problema? Por causa da comunidade ser mista, ter judeus, o que acontecia? Muitos deles, que se diziam mestres da lei, estavam ensinando outra doutrina que não era aquela apostólica. Você veja que Paulo sempre se preocupa na permanência da doutrina, né? E no livro de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele cita na passagem: perseveravam eles na doutrina apostólica, né? Então Paulo fala, olha, muitos se desviaram dessa doutrina, que é a doutrina da salvação em Cristo Jesus, por fé, sem obras da lei, sem obra humana. Essa doutrina da salvação, nós chamamos em teologia a doutrina da soterologia, porque soteros no grego é salvação, né? Então, essa doutrina da salvação é de suma importância para a igreja, enfim, para todos os que se salvam também, né? Para Israel também. Mas na igreja nós não podemos nos desviar nem um pouco da questão da salvação por fé no Cristo Jesus somente, não por obras humanas. Se nós nos desviarmos disso, ou nós entramos no judaísmo, ou caímos no pelagianismo. Eu vou falar sobre Pelágio daqui uns dias, né? Pelágio foi um herege do começo da igreja, que ensinava que o homem podia se salvar a si mesmo, quando ele se desenvolvesse fazendo as obras e deixando de pecar, que é uma coisa impossível, né? Então, no princípio da igreja, haviam pessoas que criam que deveria se fazer o quê? Crer em Cristo, mas se não fizessem as obras da lei, se não obedecesse a lei de Moisés, você ia para o inferno. Então, queriam circuncidar as pessoas, queriam fazer as pessoas guardar os sábados, queriam fazer as pessoas guardar dias de festas judaicas e tudo mais, né? Essa doutrina sempre esteve infiltrada dentro da igreja de alguma forma, né? Hoje tem raízes na igreja, mas do pelagianismo, né? De pessoas que querem ainda se salvar por obras, né? Eu já contei para vocês o livro, quando eu era jovem, li e fiz os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? E você ia fazendo exercícios espirituais, né? Eu quase morri por causa disso. Mas o que acontece? No final do livro, você vai ler no livro, no final do livro ele fala: nós sabemos que somos salvos somente pela graça. Devia ter lido o final primeiro. E não por obra nenhuma. Aí o que acontece? Ele falou: só que nós colocamos essas coisas para que as pessoas não abusem da graça de Deus, como fizeram as pessoas da comunidade de Coríntios. Então há um problema, justamente esse equilíbrio. Nós temos que pedir a Deus que nos dê o equilíbrio pelo Espírito Santo. Sabemos que somos salvos pela graça, mas não haver o abuso da graça. Banalizar também, né? Não banalizar a graça, né? Se banalizar e não arrepender, você não foi caiu. salvo, né? Você não foi salvo. Porque a pessoa que tem qual é o fruto do Espírito Santo que dá na pessoa, né? Primeiro a pessoa é regenerada, para depois ela se converter. Quando a gente estiver falando sobre salvação, não vamos falar sobre isso. Se o Espírito Santo não regenerar a pessoa, ela não ouve a palavra de Deus. E, por exemplo, tem 2 gêmeos escutando a palavra de Deus.
Um se arrepende, crê em Cristo, e o outro sai zombando. Se o Espírito Santo não agir na vida dos dois, primeiro, não regenerar eles, não tem como ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? Então, tem que haver primeiro a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo regenerou a vida do homem caído e sem Deus, aí ele escuta a palavra de Deus, e aí ele se converte. Né? Aí ele recebe a Cristo. Então, essa doutrina tem que ficar bem clara para nós, né? De que nós somos regenerados pelo Espírito e cremos em Cristo. E qual é o fruto de uma pessoa que creu, uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito? Né? O fruto dele é dado nos frutos do Espírito Santo. Paulo escreve lá, principalmente na carta aos Colossenses, né? Capítulo 5. Gálatas. Colossenses não, Gálatas, né? Capítulo 5. 22. Versículo 22, que ele põe as obras da carne e as obras do Espírito. Fruto do Espírito. Frutos da carne e frutos do Espírito, que Paulo coloca lá na carta aos Gálatas, né? Capítulo 5. Então, o que acontece? Esse é o fruto de quem foi regenerado. Agora, uma pessoa que diz ser salva e não dá fruto, é o mesmo que uma laranjeira dizer, eu sou laranja e está nascendo banana. Você não é laranja, você está me enganando. Não é? Então aí que vem as obras. É aí que vem as obras. Porque vem boas obras depois que o Espírito Santo está em você. Depois que o Espírito Santo habita. Mas não quer dizer... Aí a maioria das pregações quer dizer que o cara está salvo, independente de nada. Não. Aí que está o erro. Eu acho que tem que pregar em cima disso aí. Que porque a pessoa depois fala... que você aprende, depois que Deus fala com você, aí o que você fizer daí para frente... Aí você vai sim. se arrepender. Eu vi um camarada que foi pastor no Brasil, em várias igrejas e tal, e agora ele está numa seita. Ele passou por várias. E ele falou que ele fundou uma igreja dele. E ele disse, a minha igreja era justamente desse pensamento. Esse pensamento é chamado de ultra calvinista, que é um pensamento que diz o seguinte, se aceitou Jesus, está salvo, né? E é só aceitar. Mas acontece que não é você que aceita. Jesus disse, não foi você que me escolheu. Fui eu quem escolhi você. E quem a Cristo escolheu, esse dá fruto. Então não adianta a pessoa dizer assim, eu fui escolhido por Cristo, eu sou um cristão. Ué. Tem um monte convencido, né? Não é? É o cara dizer, é igual os dois loucos conversando, né? Dois loucos no hospício conversando e um disse para o outro assim, vamos ver quem que é mais importante, né? E um disse assim, você sabia que eu sou o rei da Dinamarca? Aí o outro disse para ele, quem te falou isso? Ué, Deus. Aí o outro disse, eu? Eu não te disse nada disso. É uma loucura, né? Ninguém é nada ali. Então, o cara dizer que é salvo e não ter essas obras é uma loucura, ele está mentindo, está igual os dois loucos. O cara está falando que é rei da Dinamarca, o outro falando que é Deus. É consequência, então, de quem É consequência de quem é salvo. Exato. As boas obras da pessoa que é salva, ela faz sem aquele esforço terrível que uma pessoa faz para tentar ser salvo. Ela faz porque ela é salva. Normal. Normal. O fruto nasce, né? É aquilo que eu falo. A laranjeira não faz esforço para dar laranja. Ela pode fazer o máximo de esforço para dar banana que ela nunca vai dar. Né? Mas ela não faz esforço para dar laranja. A laranja é o fruto dela. Então nós cristãos, o nosso fruto é fruto do Espírito. As nossas obras são obras boas. Paz, amor, benignidade. Paz, amor, benignidade, alegria. bondade, domínio próprio, temperança. Todos esses frutos do Espírito, né? Temperança. São aos poucos, né? Ámido. Olha, há uns, e agora tem uma coisa que é muito, que a gente tem que perceber nesse balanço, dessa doutrina que Paulo fala, dos apóstolos, é dizer o seguinte, porque às vezes nós queremos ir para um outro extremo e ter todos os frutos 100% em nós. Isso nós nunca vamos acontecer, porque o Martinho Lutero dizia isso. A igreja ela é santa, mas ela é pecadora ao mesmo tempo. Né? Então nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo dá alguns frutos. E em algumas pessoas, nós não sabemos o porquê, é mistério de Deus, dá um fruto assim que por isso que Jesus diz, uns dão 100, outros 60, outros 30, né? Por cada árvore. Mas isso não é obra nossa, não é o esforço nosso. Isso depende de Deus. Algumas pessoas que servem como exemplo para nós, nós olhamos para eles e dizemos, puxa vida, que pessoa maravilhosa, como pode dar tanto fruto assim, né? E às vezes a gente pode se esforçar por nosso esforço, nunca vai conseguir, porque aquele está mostrando o quê? A obra de Deus. Sempre é isso. Quando a gente vê uma pessoa muito usada por Deus, quando a gente vê uma pessoa que é uma pessoa que tem uma santidade muito forte, nós costumamos atender e dizer, aquela pessoa se esforça, aquela pessoa faz...
Não, Aquilo é crente, a gente usa- falar que a pessoa é crente é mesmo, crente né? verdade. Na nossa mente tem que ter o É. seguinte, olha como Deus está agindo naquela pessoa, É muito olha o que crente, Deus a fez pessoa naquela usa pessoa. expressão Ah, é, Né? a gente põe a pessoa. A gente põe a pessoa. Né? É por isso a dificuldade, quando a pessoa fala, cita às vezes nome de santos, a pessoa, não, o santo não é o santo, é a santidade que Deus pôs na pessoa. O santo não é o santo, não é o homem santo, é a santidade de Deus que está na pessoa, que Deus usou aquela pessoa de uma maneira especial, para ser exemplo para as pessoas. Né? Então, quando a gente é novo convertido, por exemplo, quando a pessoa é novo convertida, que ela vai estudar a teologia às vezes, e começa às vezes a estudar a história desses grandes homens de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça, o que eles fizeram que eu vou fazer igual, porque eu quero ser igual a essa pessoa. Né? Mas não é o nosso querer que vai. É se Deus quiser nos usar de certa maneira, Ele vai nos usar. Né? Para a glória dEle, por isso que fala, só lhe deu a glória, né? Somente a Deus glória. Para que a glória seja só dEle e nunca nossa. Né? Há pessoas que... nós vemos homens de Deus que passavam horas e horas orando. Horas por dia. Você fala, meu Deus, como é que consegui? Como é que é o segredo? Não tem segredo. Deus fez isso naquela pessoa. Como disse o pastor Edilson, né? Eu orei meia hora, já tinha acabado minha lista, fui fazer a lista de novo. Tudo é um treino, né? É uma busca. É uma Cada busca. dia que você busca mais, você se atrai mais pelas coisas de Deus. Tem um livro que chama O Homem que Orava. Muito bom. O camarada passava horas do dia orando. E alguns foram ver, o que eu vou fazer? Eu quero ver como é que esse camarada ora. Né? E ficavam do lado dele para tentar aprender. Né? Era a graça de Deus nele. E aí que a gente tem que dizer a graça de Deus na pessoa. E talvez Deus te deu o dom de orar também, normal, que é para aquilo que você precisa, mas te deu um outro dom especial, que às vezes é o dom de ministério. O dom do ministério é o dom de socorrer pessoas. Né? Tem pessoa que vive daqui para lá socorrendo, a gente fala, meu Deus do céu, não, como é que essa pessoa aguenta, né? Mas ele faz sem dor, porque para ele aquele ali não é um peso. Uhum. Né? É o mesmo que o camarada que estava orando várias horas por dia, aquele ali para ele não era um peso. Por quê? Porque é graça de Deus, não é do homem. Né? O Martim Lutero, né? Quando ele leu a Bíblia pela primeira vez, ele não dormiu, ficou lendo dias, até desmaiar. Né? E lia 2 vezes a Bíblia por ano. Todo ano ele lia a Bíblia 2 vezes. Né? O que é isso? Graça de Deus para a pessoa. Né? É a graça que Deus dá para as pessoas para certa obra que Deus quer na vida daquela pessoa. Né? Os dons de Deus são para isso, são para certas obras na igreja. Paulo vai dizer isso aqui, né? São para certas coisas que nós fazemos para Deus. Nunca para nós mesmos, nunca para nós dizermos, olha como eu sou bom, né? Nem nunca para nos salvarmos, porque a salvação Cristo já nos deu. Né? É sempre para ser usado na obra de Deus. Né? Então qualquer ferramenta que temos, que Deus nos dá, é para ser usado na obra dele, nunca para nós próprios ou para outro objetivo, né? Porque a salvação Cristo já nos deu, de qualquer maneira. Né? Tanto o ladrão da cruz, que nunca serviu a Cristo, nunca fez nada, né? Ele foi salvo ali naquela hora. Quanto o Abraão, quanto o Pedro, quanto o apóstolo João, que se converteu desde novinho, todos eles estão salvos. Agora o dom que Deus deu para cada um é para a obra que cada um vai fazer. Okay? Por isso que quando a gente entende isso, não tem aquela questão da inveja. Né? Ah, o irmão fala melhor que eu. Ah, o irmão canta melhor que eu. Ah, o irmão prega melhor que eu. Ah, o irmão... Não tem isso. Graças a Deus, ao dom de Deus, o irmão, que bênção. Que coisa maravilhosa. Né? Olha o dom de Deus naquela pessoa, que coisa linda. Vai andando. Né? Vai andando. Né? É assim que acontece. Nunca para vaidade nossa, nunca. Isso daí, que entra por esse caminho, já está fora muito tempo de Deus, está longe de Deus. Né? Então havia aqui no meio pessoas que estavam ensinando justamente isso. Né? E Paulo fala, olha, vocês perdem tempo com inumeráveis genealogias. Essas pessoas querem ser mestres da lei, mas não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então queriam ser mestres da lei, né? Pegavam aquelas genealogias enormes, né, para provar o que nem eles sabiam o que estavam dizendo, né? E queriam ensinar para as pessoas a lei. Paulo falou, não sabe do que eles estão falando, porque Paulo sabia do que estava falando, que ele era rabino.
né? Então ele sabia do que estava falando e sabia muito bem que as pessoas não sabiam o que estava falando. E a coisa pior que tem é a pessoa tá ensinando o que não sabe e tem alguém que sabe olhando e dizendo, e ali, pô, não é? Então, é melhor a gente falar o que sabe, o que não sabe, não sabe, não sei, eu sei lá, né? Você não é obrigado a saber tudo, né? É uma palavra que tem até um professor meu que diz no Brasil, parece que é proibido você dizer que não sabe, né? Você não sabe, não sei, vou ver, né, se eu aprendo, né? Mas, então, a pior coisa é essa. Quando você fala com convicção aquilo que você sabe, ainda que seja pouco, isso é agradável a Deus. Isso sim faz com que a obra de Deus seja engrandecida. Não é? Versículo 8. Aí ele vai falar da lei. Esses caras que estavam tentando introduzir a lei lá em Éfeso, mas não estavam... nem sabiam do que estava falando. Paulo vai falar sobre a lei. Ele fala, agora eu vou falar para vocês o que é a lei. Olha o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo fala, olha, a lei é boa, mas não é para os justos. Nós fomos justificados em Cristo para dar frutos do Espírito. Então nós não estamos debaixo da lei. Agora, se alguém usa da lei como deve ser usada, ela é para quem? Para os injustos. E aí ele coloca aqui, os ladrões, os raptadores, é para eles que tem que usar a lei. E a lei severa. Então, por um exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Quando foram promulgar a Constituição, o que fizeram? Vamos formar uma nação, né? Vamos promulgar uma Constituição. Então não vão tirar a lei. Pega as Escrituras Sagradas. Usa a lei para quem? Justamente para quem está fora da lei. A lei é para isso. Para que o mundo não se torne um caos. Para que as pessoas não andem sem lei. O Brasil é um país que tem muitas leis, mas nenhuma se cumpre. E está no caos que está. Né? Deixa eu lembrar. Infelizmente, né? Então nós vemos, às vezes poucas leis justas, mas que cumprem, faz com que com que o país, com que a nação ande segura. Então Paulo está dizendo, olha, a lei é para isso, é para ser aplicada justamente para essas pessoas, né? E ele coloca uma lista aqui, né? Sodomitas, homens mentirosos, perjuros, né? E vai colocar uma lista. Para todos esses a lei serve. Porque a lei põe um freio neles. Porque a lei, o que acontece? A lei, diferente da graça, quem transgride a lei, sofre uma punição. Foi por isso que Deus deu, né? Foi por isso que Deus deu a lei. Ao povo dele. O povo 430 anos no Egito, sai do Egito sem nenhuma lei. Você veja que teve criança que nasceu no Egito como escravo, morreu como escravo, o filho dele nasceu escravo, morreu como escravo, neto dele nasceu escravo. 6 gerações. Já vai lá, né? Então, essas pessoas, e dentro de uma nação corrompida que era o Egito, né? Saíram de lá com que lei na cabeça? Não é? A única coisa que eles tinham era as palavras que Jacó tinha dito para José, que tinham dito para os povos que eles tinham uma promessa de Deus, mas não tinham a lei. Então, quando sai do Egito, que Moisés sobe ao monte, toma a lei, isso aqui que vão fazer. E quem descumprir, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Né? Então, a diferença da graça é essa, porque a graça, quem está debaixo da lei, ele não comete uma iniquidade por medo da punição. Quem está debaixo da graça, ele evita cometer a iniquidade, primeiro, porque ele é guiado pelo Espírito Santo, e segundo, porque ele quer agradar o máximo a Deus, por amor, não é por medo. Por isso que o apóstolo João escreve em uma de suas cartas dizendo assim, aquele que teme não é perfeito no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o temor. Então você não tem medo da lei, mas você ama o Deus que você serve, por isso você quer agradar a Ele. Mesmo com as suas fraquezas, mas você quer agradar. Você não vai ser um transgressor da lei por medo de ser punido. Não é?
A verdade é essa, por exemplo, nós que somos povo de Deus, que somos salvos em Cristo, por que a gente procura não pecar? Para não ir para o inferno? Não, o problema do inferno foi resolvido. O problema é que nós amamos a Deus e queremos dar os frutos do Espírito. Essa é a diferença, né, principal. Ok? Aí o versículo 12, ele diz assim, olha, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Paulo chega aqui e diz assim, olha, irmãos, eu tenho pregado para vocês o seguinte, que Cristo veio ao mundo para salvar homens pecadores. O próprio Jesus disse isso. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim buscar os santos, mas eu vim salvar os pecadores. E Paulo fala assim, e salvou a mim, que sou o principal pecador, porque outra hora eu fui perseguidor da igreja e blasfemo. E olha o que Paulo diz assim, ele fala, eu fiz isso por ignorância e tal. No versículo 16 ele diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, né, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu o quê? De modelo a quantos hão de crer na vida eterna. Então esses homens, como eu tinha dito, usados por Deus, esses homens que creem Paulo, que cometeu muito pecado, perseguiu a igreja e tal, e tal, e tal, e é salvo dessa maneira, e depois é usado por Deus dessa maneira, serve de quê? Modelo para nós. É por isso que nós olhamos os grandes homens de Deus como modelo, não como pessoas que vão nos salvar ou fazer algo por nós, mas como modelos para a nossa vida. Mas antes, o Saulo cometia pecado? Se ele acreditava e aprendeu sobre aquilo, você acha que mesmo assim era pecado, sendo que a fé dele foi introduzida daquela forma? Então, aquilo era um agrado, ele estava agradando a Deus. E é por fé que ele estava fazendo aquilo. O Paulo diz assim, olha, eu fiz na ignorância, ele fez na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mesmo que o pecado continue sendo pecado. Então, por exemplo, vamos supor um muçulmano que matou pessoas inocentes, degolou um cristão. Continua sendo pecado aquilo que ele fez. Mas ele está na ignorância, ele não conhecia. Quando ele se converteu, Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância, né? Ele é salvo. Mas aquilo continua sendo pecado. Mas aquilo vai servir de modelo para outro que está naquele problema, ou para que nós não julguemos outro e dissemos, aquele ali está perdido, aquele ali vai para o inferno, para aquele ali não tem salvação, né? Porque depende da misericórdia de Deus. Então o Paulo, como era um rabino, né? E um cara muito fiel, fariseu, filho de fariseu, da seita mais radical no meio dos judeus, corajoso, ele fazia aquilo com toda a confiança que ele estava fazendo a obra de Deus, né? Mas a blasfêmia continua sendo blasfêmia e o pecado continua sendo pecado. Mas Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas foi salvo. Ele fala, então eu estou servindo de modelo para vocês, para que vocês creiam que mesmo que eu, o principal, modo dos pecadores, fui salvo, imagino vocês, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Para vocês não confiarem em vocês, mas na obra de Deus, né? Ok? Versículo 18. Este é o dever de que te encargo, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, olha que coisa interessante, né?
Esses dois camaradas aqui, o Emineu e o Alexandre, eram desses que tinham não ficado firme na consciência que nós temos de Cristo, nessa consciência que nós temos da salvação, né, na consciência que nós temos em Cristo, blasfemaram, não sabemos qual foi o tipo de blasfema que fizeram. Talvez entraram querendo entrar na lei e negando Cristo. Porque é muito fácil nós negarmos a Cristo crendo nas nossas obras. Isso pode acontecer, né, muito fácil. Por isso a nossa fé tem que estar somente em Cristo. Então o que acontece? Paulo o que faz? Foi entregar esses dois caras para Satanás. Entregou os caras para Satanás, para serem castigados. Paulo não disse que eles não estavam salvos, né? Mas vão ser castigados até aprender a não blasfemar, né? Para que, numa outra carta ele escreve, para que no dia do Senhor a sua alma seja salva. Paulo entregou um bocado para Satanás, né? Olha, se Paulo tivesse vivo hoje... Coitado de Satanás, tá na hora. O Satanás ia falar, não manda mais não, que eu estou cansado de ter mandado para mim. Né? Mas Paulo entregava, porque era severa, né, a punição. Hoje, às vezes, no nosso meio, a coisa... É severa ainda, só que a gente não acredita nisso. Não acredita. Mas hoje em dia, você vê, já pensou um pastor chegar e dizer para o irmão, seu irmão, você está entregue para Satanás. É muito difícil alguém fazer isso hoje, né? O problema é o pastor ter autoridade para falar. Chegar e falar. Ele tem que se examinar muito, né? Então, porque pode bater e rebater. Então é essa questão, né, do Paulo entregar para não blasfemar, né? Ok? Então continuar com a consciência firme e nunca se desviar dessa consciência que nós temos na salvação em Cristo Jesus. Ok? Paulo passa aqui de uma exortação, primeiramente, a essas falsas doutrinas, e depois ele passa a uma organização dentro da igreja. Ele começa no capítulo 2 a dizer como a igreja deve trabalhar, como deve ser organizada por dentro. Então, o capítulo 2 ele diz assim, olha só. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, veja. Paulo coloca aqui uma das principais coisas na igreja. Olha, antes de tudo, pois, exorto a vocês que se use a prática, não é de vez em quando, é a prática de orações, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele diz que todos é esse. Aqui há um problema, nesse versículo aqui, que entra alguns de umas heresia chamada universalismo, dizem aqui que todos serão salvos, todos que estão no inferno, até o Satanás vai ser salvo no final, né? Mas esse todos aqui, Paulo fala, olha o que diz o contexto, a favor de todos os homens, todos quais? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, orar pelos presidenciáveis, orar pelos governadores, é obrigação da igreja. Verdade. Muito mais do que xingar eles, né? Tem gente que xinga mais do que ora, né? Então, tem que orar, né? Vamos orar. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Né? Porque ninguém quer viver. Você vê que Paulo está falando isso aqui na época do Império Romano. Não era numa época fácil. Né? Não era democracia, não era um reinado bom, era um Império Romano. Né? Paulo está dizendo, olha, façam súplica por todos eles, todos. Né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui que está o problema, os universalistas caem aqui, ó. Ué, mas Deus não deseja que todos sejam salvos, então por que não são? Não é o desejo de Deus que é maior? Se Ele deseja e todos não são, é porque Ele não pode. Se Ele é todo poderoso, então por que Ele não salva todos? Por causa justamente da palavra todos usada de maneira errada. Paulo está falando de todos o quê? Governando. Deus deseja que todos, esse todos em cada lugar da sociedade tem pessoas que Deus escolhe para ser salvo. Deus não faz acepção de porque o cara é rei, ele não pode ser salvo, ou porque ele é um plebeu, ele não pode ser salvo, ou porque ele é um médico, ou porque ele é um operário. Não, Deus quer que todos, de toda classe, tem salvos. É isso que Paulo está dizendo. Em toda a classe da sociedade tem pessoas salvas. O desejo de Deus é esse.
E o desejo de Deus se cumpre mais que o nosso, com certeza, ele tem poder para isso. Então o desejo de que todos os homens se salvem é todos, tanto reis como plebeus, como agricultores, como empresários, em todos os lugares tem pessoas salvas. Não todos. Não todos no mundo geral. É igual o versículo de João que está dizendo assim, ele derramou o sangue por quem? Por muitos, não por todos, né? Quando Jesus fala assim, ó, quando ele levanta lá o pão e vai partir, ele diz assim, isto é o meu corpo, que será entregue por vós e por muitos, não é por todos, né? Este é o meu sangue que será entregue por vós e por muitos, não por todos. Esse mistério nós só vamos descobrir. Só lá, isso é mistério, mistério, mistério. É uma coisa meio que sem sentido. Você criar um ser e... Você criar um ser para... coisa de Deus. E aí que nós temos que... curioso. Olha... Nem eu. A alegria de nós nos ajoelharmos diante de Deus, erguer a mão e dizer, eu estou dentro da barca. Graças a Deus. Né? Então, o sangue de Cristo foi derramado por muitos. Então, esse todos aqui não significa cada single person, cada pessoa da humanidade. Por isso, nós temos que ler o texto junto com o contexto. Se você pega um versículo isolado, você vai dizer, então é todo mundo mesmo. Então, até o diabo vai ser salvo, você deseja que todos sejam salvos. Mas todo ele está falando aqui em cima de reis, está falando de governantes, como também do povo em geral, que Deus escolheu cada um entre cada classe. Ao contrário da teologia da libertação, que diz que Deus quer salvar só os pobres, né? Não, Paulo está dizendo aqui, todos, ele não faz acepção. E cada um ele tem escolhidos, não é? E ele diz assim, versículo 5, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo era o nosso mestre, gentios, para nós que não somos judeus. Né? Então, você veja que Paulo fala, Pedro foi para os judeus e eu vou para os gentios. Então, para isso eu fui designado mestre dos gentios. Como Paulo diz, eu sou mestre de vocês, ok? Para ensinar vocês. E olha que coisa interessante. Ele fala, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Jesus intercede por nós, ele pode interceder por nós porque ele foi homem. Quando nós falamos sobre a questão da ontologia, que quer dizer o espiritual, né? Deus espiritualmente, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é igual. Na economia divina, não economia financeira, no modo de governo divino, o Pai está acima, o Filho abaixo, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, né? O Filho obedece ao Pai. O Filho o quê? Na economia divina, Jesus como homem. Então, quando Jesus diz assim, o Pai é maior que eu, ele está falando como homem.